Bom dia, tudo bem com você, meu querido aluno? Espero que vocês estejam super bem, tranquilos e aproveitando as nossas videoaulas. Hoje nós iremos falar sobre figuras de linguagem. Figuras de linguagem, essa forma, essa força, esse colorido que nós damos às palavras. Mas eu lhe pergunto, ou vocês me perguntam, por que estudar sobre figuras de linguagem? Estudar figuras de linguagem é importante porque o nosso vocabulário, as nossas expressões, as nossas propagandas, o mundo, ele é feito de interpretação. E para interpretar as palavras, nós devemos conhecer os seus sentidos e compreender que nas músicas, nos versos, nas prosas, nos poemas, nós temos essa linguagem. Nós temos que lembrar também que a linguagem pode apresentar dois sentidos, o sentido conotativo e o denotativo. E o que seria a conotação? Essa linguagem coloquial, criativa, que eu posso empregar as palavras de maneira imaginária. Por exemplo, engolir um sapo, quebrar um galho, o que isso significa? Faz um favor para mim, ou eu não concordei, mas eu fiquei calado. E o que é essa palavra denotação? É o sentido figural, literal, real da palavra, aquele que nós encontramos no dicionário. Então a figura de linguagem, ela é também chamada de figuras de estilo, usada para dar maior ênfase à comunicação e deixar a nossa linguagem mais bonita, mais criativa. Dependendo do sentido que tem, as figuras de linguagem são nomeadas, porque elas têm uma definição que caracteriza aquele grupo. Vamos conhecer algumas figuras de linguagem, porque existem outras. Comparação, metáfora, metonímia, hipérbole, personificação ou prosopopeia e sinestesia. Nós iremos estudar da seguinte maneira. Eu irei apresentar alguns exemplos para vocês e depois nós iremos falar sobre o seu conceito. Vamos lá? Primeiro exemplo, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Observem que nós temos uma palavra em destaque. Como? O que essa palavra se refere? O que ela te faz lembrar? Vamos pensar? Outro exemplo. Você é tão bonito igual a sua mãe, ou você é parecido com seu irmão, você é igual ao seu pai. Provavelmente você já ouviu essa expressão ou outras parecidas como essas. Essa figura de linguagem se chama comparação. Comparação é uma figura de linguagem que estabelece relação de um termo a outro, a expressões parecidas, né? Um comparando ao outro. Fácil, né? Vamos conhecer outra figura de linguagem? A música dos cantores, né, da dupla Bruno e Marrone, Choram as Rosas. Observe a imagem dessas rosas chorando. Observaram? Já viu uma rosa, ela chora? O que é essa linguagem? Ou ainda aqui nessa tirinha, o Zé Lelé se olhando no espelho, mas ele fala, ele é que tá me olhando. Será que o espelho pratica essa ação de olhar? Ou sou eu que olho para ele? Ou ainda, eu estou passando por um bosque, ou por uma avenida, ou por uma rua, e vejo as árvores muito próximas, copas das árvores e falo, olha, as árvores estão se abraçando. Já perceberam, já ouviram essa figura de linguagem? Que se chama personificação? Claro que já, ela faz parte da nossa vida. E o que é a personificação? É quando nós atribuímos a seres inanimados ações próprias de humanos. Sigamos aí com os nossos exemplos. Adoro ler Vinícius de Moraes, adoro ler Clarice Lispector, Victor Hugo, ou ouvir
Chico Buarque, roupa nova, o que você gosta de ouvir? Ou ainda assistir, agora adoro assistir a Will Smith. Quando nós utilizamos essa linguagem, observe que nós estamos substituindo o autor pela obra. Ou ainda, parte pelo todo. Temos aqui mais uma tirinha. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu só tem uma, está inteirinho. Então aí nós temos a substituição da parte pelo todo, que é o gado. Essa figura de linguagem que se dá por meio da substituição de um termo por parte dele ou por outro que está totalmente relacionado se chama metonímia. Dentro da metonímia nós temos 6 diferentes classificações. É muito simples porque todos eles se baseiam nessa substituição coerente. Nós temos parte pelo todo, nós temos autor pela obra, marca pelo produto, muito utilizado. Compra para mim um Bombril, compra para mim um Presto Barba. Nós estamos substituindo uma marca mais conhecida pelo nome do produto, que é Presto Barba, que é esponja de aço. Efeito pela causa, quando eu digo respeite meus cabelos brancos, né? A causa é a velhice, o efeito são os cabelos brancos, então eu estou substituindo. Ou ainda, causa pelo efeito, que é o suor do meu trabalho, né? Respeite o meu suor não está sendo recompensado. O suor é o quê? Está substituindo a palavra trabalho. E por último, continente pelo conteúdo. Nossa, eu bebi um copo de refrigerante. Não bebi um copo de refrigerante, eu bebi o refrigerante que estava dentro do copo. Nós utilizamos bastante essa figura de linguagem chamada metonímia. Continuando com os nossos exemplos, agora nós iremos aprender ou relembrar um pouco mais sobre uma figura de linguagem muito utilizada pelos poetas e pelos artistas, pelos músicos. Essa música é de Cássia Eller, sou fera, sou bicho, sou anjo, sou mulher. O que ela significa? Ela está falando que eu sou algo que na verdade eu não sou. Observe que é muito parecida com uma comparação que nós vimos anteriormente, mas não tem, neste caso, nenhuma palavra comparativa. Fome de leão, sinto uma fome de leão. Eu sinto uma fome de leão. Estou mais uma vez utilizando essa linguagem criativa, porque a minha fome não é como a dele. Essa figura de linguagem se chama metáfora. A metáfora, ela emprega a palavra com sentido figurado, conotativo, criativo. Temos também outra música como exemplo, Por Você Eu Bebo Mar, de Canudinho, e atravesso Polo Norte de shortinho, entre o descalço no vulcão em erupção. Faço de tudo para ganhar seu coração. Olha que verso lindo, faço de tudo, eu entro descalço. Imagina essa cena. É o quê? É uma palavra, né, totalmente, a letra dessa canção voltada para o exagero. Ou ainda, estou morrendo de fome, mãe, faz alguma coisa pra mim, eu fico dentro de casa, só que eu como o dia todo, mas será que eu realmente me alimento o dia todo? Ou ainda, te trago 1000 rosas roubadas, né? Mais uma letra de canção. 1000 rosas. Será que eu levo 1000 rosas ou eu recebo 1000 rosas? Essa figura de linguagem, ela é chamada de hipérbole e ela se baseia no exagero intencional para construir e fixar uma ideia. E mais um exemplo. O sol de outono caía como uma luz pálida e macia. Observem que existem duas palavras em destaque, pálida e macia. Como que eu percebo que é pálida? Pelo sentido da visão, eu vejo que a pessoa está pálida. E macia? Pelo sentido do tato. Ou ainda, e foi então que ela me olhou, que ela me deu aquele olhar frio. O elefantinho responde para o cachorrinho:
Nossa, quanto tempo que eu não vi alguém usar uma sinestesia. Não tinha nada a ver com ciúme, não, era puro desprezo mesmo, que aliás parecia demais com esse olhar que você me deu agora. Então observem aqui nessa tirinha que o elefante conhece o nome dessa figura de linguagem que nós estamos falando. E o último exemplo de hoje: cheiro doce, palavras duras, olhar frio, voz clara, aroma escuro. Observem que várias palavras estão interligadas aos sentidos que nós temos. Cheiro, nós percebemos pelo sentido do olfato. Doce, pela gustação, pelo paladar. Palavras, a audição, duras, mais uma vez o tato. Olhar, a visão, frio, tato, voz, audição, clara, visão. Então essa mistura de dois ou mais sentidos, nós damos o nome de sinestesia, que é a figura de linguagem que atribui entre as palavras uma combinação de impressões percebidas através de diferentes órgãos de sentido. Eu espero, pessoal, que vocês tenham tirado suas dúvidas. Eu estou à disposição. Veja o vídeo várias vezes, se for necessário, que nós logo estaremos juntos. Obrigada!